Eu vivo o que eu prego. Para um verdadeiro pastor, as contas sempre estão atrasadas. Falando sobre dívidas, óbvio que ela existe, sempre existiu. Olá pessoal, aqui é o pastor Johnny, pastor da Igreja em Movimento aqui no Distrito Federal, e nós estamos nos posicionando, resolvemos nos posicionar depois dos últimos desdobramentos que o Anderson Silva trouxe a público diante das falácias ditas por ele. Nós precisamos dizer ao Brasil o que de fato se passa. Na realidade, isso vai ser um react ao programa que foi ao ar nessa última quinta-feira, e através disso nós vamos pontuar algumas coisas que foram ditas lá. E tudo que nós vamos pontuar aqui nós temos comprovações, nós não temos só a fala, mas nós temos todos os dados. Eu sou o Johnny Alves e aqui está o Radamés Moraes comigo, pastores na Igreja em Movimento em Brasília, em São Paulo. E no Hub Social Machonaria, enquanto diretores, eu estive como diretor administrativo e o Rada como diretor financeiro, tesoureiro da instituição. Endossando as palavras do pastor Johnny, eu quero deixar bem claro, só estamos aqui em defesa de tudo que foi dito, em defesa da verdade. Os fatos têm que serem apresentados e também os dados desses fatos têm que ser comprovados. Então, o que nós estamos aqui é só trazendo luz a essa situação, a esses desdobramentos, e que possamos, a partir disso, termos mais temor a Deus e fazer as coisas com a excelência necessária que tudo isso exige. Então, primeiro colocar que nós não estamos aqui com o intuito de destruir a imagem do senhor Anderson Silva, nem tampouco de denegrir a sua moral e a sua integridade. Mas o intuito maior e o nosso foco é trazer a verdade para o Brasil, porque por detrás das telas muitas pessoas ainda estão em busca de respostas e nós devemos essa resposta a vocês. Estar omisso ou permanecer em silêncio diante das falas dele seria estar conivente com o mesmo pecado. Então, para nós trazermos luz a vocês, decidimos vir falar. Daniel capítulo 2, versículo 22, está escrito que com o Senhor mora a verdade, que o Senhor revela o profundo e o escondido. Então, aqui estamos como pastores do Reino de Deus, como guardiões da Igreja do Senhor Jesus, para calar de uma vez por todas toda mentira e toda falácia dita contra as nossas vidas e contra a nossa gestão. E deixar frisado também que o vídeo não tem qualquer expectativa por likes, por engajamento, por visibilidade. Não é sobre isso, né? O primeiro ponto, ou a primeira pauta dita, foi sobre a mudança do nome do Hub Social Machonaria. Os projetos sociais, juridicamente, recebiam o nome de Hub Social Machonaria e hoje Instituto Família Silva, por alguns motivos. O primeiro é que eu cansei um pouco de caminhar com homens que gostam do conceito de masculinidade bíblica, mas não gostam do sacrifício de um homem bíblico. O segundo ponto é que parte desses homens abominam o fato da liderança feminina, tem medo de mulher forte, e não é uma questão para mim. Homens fortes andam com mulheres fortes. Isso é uma falácia e uma mentira. Enquanto gestores dos projetos no Hub Social Machonaria, o que nós mais fizemos foi resguardar a vida das mulheres. Isso ele pode fazer porque é direito dele, ele é o presidente. E essa mudança, ela só foi provocada porque nós, os ex-diretores, os 18 diretores, não os 41 como foi divulgado, renunciaram.
porque não queria mais que o nome maçonaria fosse vinculado aos projetos sociais, com a prerrogativa de ser um nome que é contraditório à cultura. O Anderson já não queria vincular um dos projetos, que é a Casa do John John, é o projeto chefe, né? Um dos maiores projetos que ele tem no Hub Social Maçonaria, ao nome polêmico que fazia com que os recursos fossem minguados na instituição. Então, este é o fato apresentado por ele, inclusive em reunião feita com toda a equipe da instituição. Para a gente dar andamento bom ao que a gente está fazendo aqui, temos que desvincular do nome maçonaria. Porque tem preconceito social, político, alguns recursos não entram por causa do nome. Então, se for, vai ser uma outra coisa à parte, outro CNPJ, aqui vai virar só a Casa do John. Portanto, nós queremos fazer cair por terra essa falácia que ele disse de que os homens estavam fazendo frente às mulheres dentro ou fora da instituição. Em relação à renúncia dos diretores do Maçonaria. Mais da metade deles se pronunciaram e apresentaram aquela carta de renúncia lá. Então, falando sobre dívidas, óbvio que ela existe, sempre existiu. Eu estou convertido há 24 anos, tenho um ministério há mais de 15 anos. Como pastor, como ativista social, como pai de família, sempre existiu dívida e sempre vai existir. Para você ver tanto que estava imerso aos trabalhos, que nunca existiu 41 diretores. Éramos 20 diretores. E desses 20 diretores, um foi expulso por causa de condutas morais e ficamos em 19 diretores. E desses 19, 18 renunciaram. E a renúncia, meus irmãos, não foi por causa apenas de dívidas. Não é uma dívida de 5 mil reais que nós estamos falando, de 10 mil reais, de 50 mil reais. Não é isso. As dívidas hoje somam quase 500 mil reais, R$500 mil. E por que houve essa renúncia? Porque fomos pedir uma prestação de contas. Porque o único que administra as contas, o único que tinha o poder para fazer o enter, como ele gosta de dizer, nas contas, nos boletos, era Anderson Silva. Então, dentro do grupo financeiro, ele era todos os dias atualizado. Foi por causa do modus operandi. E vocês já conhecem o modus operandi. Porque qualquer um do Brasil que entrava em qualquer live e fosse contrário ao assunto que ele estava levando, recebia um bloco. Quem é de vocês que não recebeu um bloco do pastor Anderson? Quem é que vocês que não foi bloqueado quando colocou um assunto controverso ou contrapondo aquilo que ele estava falando? Então, no conceito desses líderes, eles movimentavam dinheiro como eu, mas é uma falácia, nunca foi. Porque, por exemplo, quando o trem arrochar, imposto atrasado, folha de pagamento atrasado, de quem vai ser cobrado? Quem vai pagar? Por exemplo, eles estão cobrando eles, se eles eram maçonaria, eles estão se cobrando, né? Eles estão me cobrando. Porque quem vai pagar? É o Anderson. Pronto, pô. Mais ou menos por aí. Então, não diga que você sangrou só. Não diga que os recursos sempre saíram apenas de você. Porque, na verdade, quem sustenta e continua sustentando toda essa instituição são as ofertas que vêm do Brasil afora. Meus amados irmãos, vocês pensam que nós estamos jogando e imputando só ele que pagava? Não, não é que só ele que pagava, não era só ele que gerava os recursos, é porque só ele tem o acesso à conta. E estatutariamente, que hoje eu sou um ex-diretor e já mudou toda a diretoria, eu estava configurado como tesoureiro e nunca tive acesso à conta do maçonaria. Os nossos cargos no Estatuto do Maçonaria sempre foi teórico, nunca foi prático.
Um dos meus motivos de romper é como vocês querem prestação de contas que vocês não lutam para pagar. Então, um associado, acho que é 50, 100 reais, o cara se associa lá e paga. Mas, por exemplo, quem paga o boleto mensal daqui? Quem vai ser o responsável jurídico? Quem é o responsável jurídico pelo boleto desses projetos aqui? Eu. Minha casa. Sempre foi e sempre vai ser, se essa for a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui para querer ter acesso à conta e ver a quantidade de dinheiro ou administrar o dinheiro. Estamos aqui pela falta de transparência naquilo que foi feito. Então, senhor Anderson Silva, a explicação a ser dada é sua e não nossa. O Brasil quer saber de você, cadê a prestação de contas da conta do Mercado Pago, que apenas o senhor tem a titularidade dela? Como que as ofertas do Brasil inteiro entram nessa conta e apenas o senhor, de maneira autônoma e autoritária, alinhava os pagamentos para onde o senhor bem queria? A pergunta que não quer calar e que o Brasil quer saber: quanto é o teu salário? Qual é a sua prebenda? Porque alguém disse, a sua digníssima esposa disse nos comentários do YouTube, que sai do seu bolso. É mesmo? Diga isso para o Brasil. Se explique aos ofertantes do Brasil inteiro que as ofertas recorrentes vinham do seu bolso. E isso precisa ficar claro aqui, frisado. O dinheiro nunca foi seu. O dinheiro nunca saiu do seu bolso. Quem sangrou e continua sangrando esse tempo inteiro são os homens e mulheres de Deus desse Brasil afora, que enviam ofertas para a instituição. Nós temos a Doblô, todo mundo conhece a viatura. Quem pagou pela viatura? Porque o pastor Anderson Silva não colocou R$1 nesse veículo. Esse veículo foram homens que estavam do lado dele. Os diretores, as matilhas, que se reuniram e todo mês pagavam-se a parcela da compra deste veículo. E por incrível que pareça, meus irmãos, desde quando recebeu o carro, não fez a transferência do carro para a instituição. Não pagou o IPVA. O seguro que existia já não existe mais. O carro fundiu o motor por um período agora atrás. Ele pagou o conserto do motor do carro, já que é ele que paga todas as coisas, só ele que sangra. Explique para o Brasil, porque se você não se explicar para o Brasil, aí sim você terá de se explicar no Ministério Público. Você disse ontem. A justificativa é que vai dizer, não, nós estamos fazendo com ele o que ele fez com outros pastores. Mas, por exemplo, se há isso aí, e parte disso pode ganhar contorno criminal, por que não vai no Ministério Público? Por que não apresenta, de fato, evidências que comprovem mau-caratismo? Mau-caratismo. Sonegação. Sonegação. Falta de prestação de contas e por aí vai. Falta de prestação de contas e por aí vai. Como vocês querem prestação de contas que vocês não lutam para pagar? Não sei se foi um blefe seu, mas nós estamos te dando a oportunidade de se explicar para a nação brasileira onde é que você estava colocando esse dinheiro. Se você não se explicar, aí sim, você terá de dar explicações jurídicas, porque nós queremos saber onde é que está sendo aplicado esse valor. O que dizer, por exemplo, do cara da plataforma de Goiânia, que o senhor disse na sua entrevista ao programa Imparcial que já está tudo pago, já está tudo quitado. Estava atrasado mesmo. Já começou a tentar organizar? Que era R$40 mil de débito, não é isso? Previdenciário. Não, eu preciso tocar nesse assunto, tá, Rio?
Aí me dá o contato desse contador. Então, aí mandou o relatório, 200 mil. Começou a negociar? Muita grana, macho. E tá tudo resolvido, então só tudo resolvido. O que só falta ser resolvido são aluguéis atrasados. E os 24 mil reais, que ainda está em aberto esse boleto lá em Goiânia? O cara contando com essa grana para casar e no teu vácuo perguntando cadê o meu dinheiro? Qual foi a resposta que o senhor deu a ele? Nenhuma, como sempre, né? O total desprezo, o seu silêncio, a sua ação desrespeitosa e desonrosa com quem você deve. O que dizer do cara do taco de beisebol? 130 tacos de beisebol, que você disse que esses tacos foram confeccionados para gerar recurso para a instituição. Mas a pergunta que não quer calar, então você quer gerar recursos para a instituição lesando pessoas? Fala comigo, Johnny. Paz, pastor. E aí, algum feedback aí do irmão? Fala comigo, pastor. E aí, algum QAP do homem? Homem de Deus, ele tem meu contato, varão. Ele tem meu contato. Eu mando as mensagens, não responde. Manda mensagem no Instagram, não responde. Ele entra em live, ele me percebe, não responde. Varão, inconcebível, varão. Pelo amor de Deus, cara. Macho, que decepção, macho, ó. Eu tô de cara, irmão. Que decepção, macho. Este cara teve a sua moto, o seu veículo, o seu meio de transporte preso na madeireira, onde ele comprou os materiais para a confecção desses tacos de beisebol. Fala, macho. Pai Senhor, pastor, tudo bem? Pois é, pastor. No final do ano passado, eu fechei um negócio com o pastor Anderson. E sobre uns tacos, né? Os tacos estão prontos, 130 tacos de beisebol. Fiz um preço para ele aí, super, ultra, mega especial pela qualidade do trabalho. Porém, ele sumiu na neblina, não me responde mais mensagem, nem no Insta, nem no WhatsApp. E me gerou muitos problemas, porque eu comprei a madeira afiada. A moto do projeto social, ela está empenhada lá na madeireira. Porque de tanto eu postergar pagamento pro cara, gerou uma complicação enorme. Então a gente só quer resolver. O pastor deu R$ 2.800 como parte da entrada do material. Normalmente eu peço o adiantamento à vista. Enfim, tá faltando aí acho que 8 mil e alguma coisa. Porque você simplesmente desapareceu do mapa sob as cobranças que o cara estava te fazendo. E aí, quem foram os caras acionados? O 02 e o 03 da situação. E quando nós fomos ao senhor, numa mensagem, num grupo em comum que nós tínhamos, para querer entender o que se passava e dizer que nós estávamos juntos com o senhor para sangrar junto dessas dívidas, qual foi o seu comportamento? Foi um comportamento de homem honrado, né? Você simplesmente se reportou a nós como um menino, como um órfão, como um moleque. Essa é a palavra. Saiu do grupo sem dar qualquer satisfação. Só depois da publicação dessa carta, que não foi feita em Fuxico Gospel, essa publicação dessa carta foram feita diretamente nos perfis dos ex-diretores. E só através disso é que ele veio agora saldando todas essas dívidas. De folha de pagamento, de funcionários, de ex-funcionários. A pessoa do taco do beisebol que quase perdeu a moto, ela foi também ressarcida agora depois de toda essa pressão, de toda esse questionamento público.
R$ 10.800 ficou. 140 tacos de beisebol com a logo do Machonaria e tal, não sei o que. Aí o cara que fez lá do Nordeste, tipo, atrasou o pagamento do cara, tá pago. Aí na correria o cara não conseguiu falar comigo, aí fui falar com os meninos. Aí os meninos, e aí, não estamos honrando a palavra, e bababá, bababá, bababá. Pagou? Não. Vai pagar? Não. Falando a respeito dessa questão dos infoprodutos, né? Ou dos produtos confeccionados para gerar recurso para a instituição, por exemplo, os cursos que foram ofertados. Nós temos testemunho de várias pessoas aqui em Brasília e em outros estados do Brasil que compraram o curso e infelizmente pararam no meio do caminho, porque os cursos não foram concluídos por ele e os valores foram pagos integralmente. Agora o senhor refrescou a minha memória de uma maneira assim muito grandiosa. Vamos lá. Na época eu não paguei o online, tá? Na época eu paguei o curso presencial em São Paulo. Ia ter essa turma aí em Brasília, tá? E ia ter uma turma em São Paulo. Aí, quando não... Aí, segundo ele, não chegou ao número satisfatório de pessoas que ele pudesse se deslocar de Brasília para São Paulo. Então, todos que pagaram presencial, né, em São Paulo, iriam ter sua grana ressarcida e a devolução da quantia ressarcida para quem ia ser online, porque o online era mais barato. Exato, o senhor agora refrescou minha memória. Aí eu, né, falei, não precisa não, eu sei que o dinheiro tá bem empregado, vai para os projetos, não quis nem a minha, como é que dá o nome? A diferença de volta. Então assim, eu paguei presencial em São Paulo que iria ter e não tive nem presencial e nem online. Doideira, hein? Caramba, eu tô chocado, né? Eu tava vendo aqui com minha esposa, falando com ela, porque, cara, se eu tô assim, eu fico imaginando o senhor e o Rada, cara. Que loucura, como que não tá o coração de vocês, que o Espírito Santo realmente conforte o coração de vocês. Aí, pastor, tá aí a prova do que eu te falei. Quando o senhor falou, agora eu lembrei, fui fazer a pesquisa aqui. Eu fui colocado primeiro no Clube da Honra de São Paulo, porque eu paguei o presencial que iria ter em São Paulo, 7 membros. Depois eu fui remanejado pro Clube da Honra online, que não teve aula nenhuma, que tem 30 pessoas. Então o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Eu fui lesado 2 vezes, né? Fui lesado porque eu paguei presencial, era diferente o preço do presencial pro online. O online era mais barato, o presencial obviamente mais caro, tá? Então foi pago, eu paguei o presencial, depois ele veio dar uma satisfação, dizendo que não houve, tinha 7 pessoas, era no mínimo 15 para ele poder ter o translado, para poder não sair dinheiro do bolso dele, alguma coisa do tipo, e passei por online, e não tive nenhum nem outro. Como o Rada citou aqui, Bíblia, camiseta, por exemplo, houve uma pré-venda de camiseta lá atrás que várias pessoas pagaram e essas camisetas sequer foram confeccionadas. Bom dia. É mais as Bíblias mesmo, cara. E os pedidos da pré-venda, não sei, acho que você fez umas compras na pré-venda, né, mano? Se for camiseta, produtos da pré-venda, da primeira pré-venda lá, cara, ainda não chegaram, mano. Aí você tem a opção do estorno, ou de pegar outro produto, ou de aguardar chegar as novas camisetas que a gente tá no aguardo ainda, né? Que o pastor ele teve uns contratempos aí de gestão, regularizar pagamento de funcionário, de aluguel. Agora que ele deu uma zerada no game, então ele tá agora investindo nos produtos, né, mano? Pelo que eu ouvi dizer, ouvi ele falar, ele mandou fazer camiseta e mandou fabricar as Bíblias que foram compradas. Então assim que chegar aí a gente já manda para vocês aí com um brindezinho, beleza? Cadê essas camisetas que não foram entregues a essas pessoas? Hoje, para justificar a desorganização financeira
e a falta de cuidado com os pedidos feitos à biblioteca do Anderson Silva, eles culpam a nossa gestão conforme áudio que vocês vão ouvir aí de um funcionário que trabalha na instituição. E a gente está tentando solucionar o mais rápido possível. Como eu disse, né? Não depende da gente, cara. A gente tá aqui intermediando entre o cliente e os fornecedores e o pastor, entendeu? Justamente devido à má gestão que estava nesses últimos anos, né, nesses últimos meses, que está todo esse contratempo. E o pastor mandou todo mundo andar, e agora esse povo que estava aqui, que era a equipe do pastor que estava junto, os caras se rebelaram e tá todo mundo contra o pastor Anderson, mas a culpa não é do pastor Anderson, tá? Quero deixar bem claro, era a má gestão que estava na organização aqui. Então, a gente dependia deles para efetuar vendas, para efetuar um estorno, para fazer o pedido de produto, tá ligado? Então, o pastor confiou nessa galera e ficou em atraso muita coisa, mano. Não só com os clientes do site, mas também com os colaboradores aqui do projeto, tá ligado? Então, assim, que infelizmente ele confiou em pessoas e essas pessoas não souberam fazer uma boa administração, uma boa gestão aqui no Hub, beleza? Mas, na verdade, é que os envios dos produtos que os senhores compram ou que compravam não estão sendo entregues porque os boletos dos Correios estavam sem pagar. E por que estavam sem pagar, pastor? Porque o Anderson Silva simplesmente não cumpria com as suas obrigações de pagar o boleto dos Correios. E sem boleto pago, irmão, o produto não chega. E todos os dias nós mencionávamos o senhor Anderson Silva no grupo financeiro, lembrando a ele da importância de pagar esses boletos. Para vocês que compraram curso e não foram ministrados até a conclusão desse curso, cobrem do Anderson, cobrem dele, porque ele precisa concluir esse curso com os senhores. Do lado de cá, a nossa parte sempre foi feita, colocar o boleto dos Correios e pedir o pagamento. Porém, ele só faz o pagamento quando ele quer. Eu não sei o que houve, porém, como eu tinha dito, né, o fabricante, ele não é aqui de Brasília, né, é de outro estado, e aí o pastor manda fazer com ele, né. Eu vou enviar, cara, essa notificação, essa foto aqui pro pastor e ver o que ele pode nos direcionar, tá bom? E a gente pede perdão aí, cara, por esse imprevisto mais uma vez, mas eu vou fazer de tudo aqui para solucionar o teu caso aqui o mais rápido, beleza? Cara, sobre as Bíblias, tá terminando de serem fabricadas as que foram compradas, tá, mano? O pastor nem vai esperar mais o lote, fechar o lote, porque o lote era 50 Bíblias para fechar, né? Cada lote. Foram vendidas 20 Bíblias desse último lote, então ele mandou fabricar agora, mano. Macho. As coisas vai aparecendo. Sabe, eu fico triste por conta da situação que... tipo assim, você mostra uma situação e depois a gente vai vendo, se torna outra, totalmente diferente, sabe, mano? Nós vamos meter marcha e vamos ver o que vai dar aí. A lá vencia hoje, né, o prazo de me mandar o meu material. Aí eu mandei mensagem, não respondeu ainda, nem ela, nem o mas como já era depois das 18, né? Acredito que amanhã eu já caio na cola e vamos ver o que vai dar isso aí. Espero que ela, pelo menos ela, entenda de ou cumprir o que ela deve ou me devolver o dinheiro, né? Que quer queira, quer não, tem um registro, né? Tem um documento e para a glória de Deus ou tristeza, né? Não é só eu que eles estão devendo. Parece que o pecado
é só o pecado sexual. É uma das pautas, né, que o Anderson trabalha com afinco, com profundidade. Mas e o pecado de comprar e não pagar? E o pecado de prometer entregar algo e não entregar? Porque, inclusive, ontem, na fala dele, ele disse que um verdadeiro pastor tem dívidas. Para um verdadeiro pastor, as contas sempre estão atrasadas. Em todos esses anos que eu sou pastor, eu nunca tive dinheiro sobrando, dinheiro em caixa. Mas essa fala precisa ser direcionada ao Brasil, àqueles que nos ouvem, à igreja que nós pastoreamos, que o verdadeiro pastor não está pautado em dívidas. O verdadeiro pastor não se pauta por dívidas. O verdadeiro pastor se pauta nas cartas que Paulo escreveu ao seu filho na fé Timóteo. Primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e também as cartas de Paulo a Tito, que o pastor ele deve se apresentar de modo irrepreensível, de maneira que ninguém tenha algo que dizer contra ele. Não estamos falando do pastor perfeito, mas do pastor modelo, o pastor que tem uma vida ilibada, marido de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho, e por aí vai seguindo as cartas de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Por exemplo, você falou que o verdadeiro pastor tem dívida, né? Quem é que não deve nessa nação? Todos nós temos boletos a pagar. Uma coisa, Anderson, é dever. Outra coisa é não dar satisfação aos seus credores. Você disse no vídeo, eu não vou ficar me reportando a quem eu devo. E detesto você precisar de uma resposta se você é o meu credor e eu te dar uma desculpa, então eu chego já com um pagamento. Por exemplo, é hoje que eu tenho que te pagar. Aí talvez eu só vou falar com você na segunda, porque eu não quero falar hoje dizendo não posso, não vou falar amanhã dizendo não consegui. Não, eu quero chegar já com a resolução, tá aqui. Ou tá aqui parte e vai acontecer. E o cara do taco de beisebol, 6 meses o cara na tua cola, te mandando mensagem pelo WhatsApp, te mandando mensagem no direct, te mandando mensagens nas lives ao vivo das suas pregações. Qual foi o seu retorno para ele? Simplesmente o desprezo e o silêncio. Portanto, o verdadeiro pastor, Anderson, volto a te dizer, não é o pastor que tem dívida. O verdadeiro pastor é aquele que tem honra. E essa palavra você não conhece. A pessoa que deve, ela não deve somente recursos financeiros. Ela deve satisfação ao seu credor. Não é falar que vai juntar o dinheiro e pagar quando quiser ou quando tiver condições. A palavra de Deus também é bem clara sobre isso, né? Então, se vai construir, que calcule primeiro para não passar vergonha. Então, uma coisa, irmãos, é comprar. A outra coisa é honrar com o parcelamento dessa compra. Quantas campanhas foram feitas, senhor Anderson, para as famílias atípicas e que entraram dinheiro na conta? Você até colaborou de alguma forma para a manutenção dessas famílias, mas a pergunta é, da última família que nós recebemos no Hub, que você disse que tinha alugado um apartamento para essa família, o apartamento foi de fato ofertado para essa família morar? Só de ver a barraca, cara, arrebenta comigo, né? Porque eu conto com você. Eu vou alugar o apartamento com a sua ajuda, vamos mobiliar a casa e vamos levá-los de surpresa. Eles não sabem de nada, eles nem têm noção de como a vida deles vai ser revolucionada pela Igreja do Senhor Jesus. Tamo junto, tá bom? Preciso do seu apoio para fazer isso acontecer. Pastor, isso aqui é deles. Beijo. Pessoal, esse é o apartamento.
que a gente está pleiteando a locação, novo. Primeira locação. A gente vai menosprezar todos os sinais que o Criador deu, financeiramente falando. Ele botou o dinheiro para os 6 meses e botou o dinheiro da mobília, velho. O dono da loja de colchões, velho, fez a oferta da cama, velho. Que eu nem sabia que esse cara existia. Você fala embaixo sozinho. Aí, tipo assim, ó, se há vergonha, se cuidou dela, e eu? Dizendo pro dono da loja, dizendo assim, pô, vou passar aí para poder agradecer a cama e os colchões. Porque, por exemplo, glória a Deus, né? Serviu a vida de um missionário. Mas não era para o casal missionário. Era para mostrar. Era para o Altíssimo e para a mãe dele, entende? Aí, tipo, como que eu me explico com Deus? Vamos alugar o apartamento com a sua ajuda, vamos mobiliar a casa e vamos levá-los de surpresa. Então você deve explicações, Anderson. Não construa narrativas com palavras e respostas subliminares. Seja claro, seja objetivo nas suas explicações. Então, amados irmãos, nós não estamos aqui para querer tomar machonaria, para ficar com machonaria. A autoridade é minha e os caras estão chateados porque, se vai sair ou a gente não anda junto, tem que deixar com a gente. Não vou deixar. Nem o conceito da comunidade, que era pastoreada em comum, a marca é minha, o nome é meu, não é uma questão carnal, é uma questão de... É questão empírica? Não, jamais, pô. Eu prego contra isso. Então, do tipo assim, ó, se eu sou um falso profeta, e não sirvo mais para ser seu líder, siga seu caminho, com seu nome, com seu povo, com seu DNA. Eu vou ficar aqui com a minha família e com os meus, com o meu DNA, com a minha autoridade, com a minha história, com a minha representatividade, com os meus nomes. Maçonaria é meu. Maçonaria continua. Igreja em Movimento é minha, no conceito fundamental. Sim. E vamos continuar. Siga seu caminho. Se nós quiséssemos realmente o nome maçonaria ou o projeto maçonaria, a gente ia fazer uma carta de renúncia? Seria meio que controverso, vocês não há de concordar com a gente? Então aqui, mais uma vez, é o modus operandi que nós estamos pontuando. Nós não estamos querendo assumir nada, porque agora também nós não fazemos mais parte de nada e não estamos aqui ressentidos. Nós queremos o resultado das nossas ofertas. Toda essa narrativa que foi feita, ela cai por terra, porque renunciamos, entregamos tudo, não pedimos nada e estamos aqui só a questão de trazer luz a essas situações por causa das interrogações que foram colocadas sobre nós. E quando eu falo sobre nós, não é somente sobre o pastor Rado e o pastor Johnny, mas de todos os outros 16 diretores da instituição. Também foi dito que nós estaríamos usurpando o projeto do Maçonaria, pegando o nome do projeto Maçonaria. E em janeiro deste ano, realmente, nós conseguimos fazer o registro de marcas e patentes do Maçonaria, que, por falta de assinatura do senhor Anderson Silva, foi feito no meu CPF.
Mas como eu quero pegar o nome de um projeto ao qual eu mesmo renunciei? Não tem lógica isso. O registro existe? Existe. Está no meu CPF, mas eu já digo de antemão, foi para guardar, resguardar a integridade do nome maçonaria para o projeto, visto que eu estava dentro do corpo diretivo da instituição. E já dizer aqui a todo o Brasil, maçonaria pertence a Anderson Silva. Radamés não quer nada com maçonaria. Então, que ele pode continuar utilizando o logo, utilizando o nome da forma com que ele achar necessário. Como ele mesmo disse, o DNA é dele. E eu concordo e aprovo. O DNA é dele e ele faça bom uso deste nome, que não estaremos recorrendo em nada em relação a isso. Ele tem esse modus operandi de não responder mensagem de WhatsApp. Parece que ele só responde mensagens quando é de interesse dele responder. Quando não é de interesse, ele simplesmente deixa as pessoas no silêncio, no vácuo. Então eu não... Ah, você tá calado, você não se defendeu. Para os dois líderes principais, eu só falei assim, ó. Para amigos, a gente nunca precisa se justificar. Inimigos não acreditarão. Então o meu silêncio é respeito. Quem tá falando muito quer te provar algo. Eu não quero te provar nada. Então eu prefiro o silêncio. Eu não sou um homem de briga, sou um homem de guerra. Isso é muito pequeno, isso é muito minúsculo. E é sabido, numa das suas pregações, que o silêncio dele é para atormentar as pessoas. Inclusive, ele disse numa das pregações dele que o silêncio dele é para maltratar. A gente estava louvando ao Senhor e o Espírito Santo já dizendo que eu tenho que voltar para casa e me arrepender. De pecado, não, de coisas da jornada. Ali, ó. O louvor da música me pegou. Da última canção me pegou, entendeu? Do legado, da geração, dos filhos. Ei, ó, tem que voltar. E é coisa simples. Tom de voz, negligência, uma coisa que ela odeia. Meu bem, tal coisa, eu fico calado. Eu odeio que ela faça isso, mas eu faço com ela. Aí quando eu quero, eu volto e respondo. Aí ela essa semana me chamou e disse, faz isso não. O quê? Não responder quando eu pergunto. Simples, né? Não trair ela, mas isso mata o psicológico dela, mata o emocional dela. Então imagina, se o marido é capaz de maltratar psicologicamente sua própria esposa com seu silêncio, o que ele não está fazendo com as pessoas fora do seu círculo de relacionamento no lar? Ele diz que a prosperidade agora começou a chegar, né, depois da saída de algumas pessoas da instituição. E graças a Deus, desde que aconteceu o trem, parece não, é espiritual, né, cara? A engrenagem movimentou, porque é como se Deus estivesse falando assim, ó. Cara, tem muita gente opinando, pouca gente sacrificando, tá? Travou a engrenagem. Aí, por exemplo, alguns abandonarem a máquina começou a andar. Parte do dinheiro começou a chegar, folha de pagamento. Aí, por exemplo, quem ficou entendeu a natureza do negócio. Não que quem saiu não entendeu. Mas o tipo assim, eu tô nessa há 24 anos, meu amigo. Se não tiver dinheiro no final do mês, vende o rim. E Deus voltou a ser o provedor do projeto. Cada dia um milagre para contar. As contas sendo colocadas em dia. Essa é uma fala repetida dele. Porque no grupo que tínhamos do financeiro, ele, o Eduardo e eu, ele repetiu essa mesma fala quando nós demitimos alguns funcionários, que depois da demissão dessas pessoas a prosperidade iria chegar. O que ele não disse e o que ele não trouxe de informação é que os extratos da própria conta do Mercado Pago, que nós não podemos mostrar exatamente o extrato para vocês por conta do crime de vazamento de dados pessoais, é que entre janeiro e maio de 2025, nós tínhamos receita para pagar todas as contas, inclusive os aluguéis da instituição que estão atrasados de forma recorrente.
E nós já estávamos, antes da nossa saída, com uma carta extrajudicial ameaçando o despejo da instituição, do prédio ali situado. Ele já confessou isso em palestras, em pregações, dizendo que ele não tem boa governança, dizendo que ele não é um bom administrador. E numa de nossas reuniões, o que foi pedido a ele foi exatamente isso. Nos entregue a administração para que nós possamos cumprir com as despesas da instituição e o senhor sai para pregar. O senhor vai apenas se dedicar ao estudo da palavra. E a resposta dele para nós foi: não, eu quero aprender fazendo. O que nós estamos aqui, irmãos, chamando a uma transparência do que foi feito com os recursos agariados. É isso que precisamos saber. Ele fala de milagre diário, né? Contas em dia e que ninguém geria o projeto e que nem sequer falavam com o contador. Então, os caras acham que vão me envergonhar dizendo: ó, o imposto está atrasado. Tá mesmo, pô. Tava. Porque olha como era fácil. Os caras diziam que geriam o projeto. Era só conversar com o contador, e o contador diz: não, dá para dividir em 60 vezes. Então que problema é esse que tem resoluções? Não está tudo resolvido. Ele disse que os funcionários já foram pagos. Não foram pagos. E nós temos prova disso. Um exemplo, uma das nossas funcionárias, agora ex-funcionária, que é ovelha nossa, de nossa igreja aqui em Brasília, ela acumulou uma dívida de R$5.000 no cartão de crédito dela, porque estava sem salário e não podia ficar sem comer. Utilizou o cartão de crédito. Sabe quanto ela tem de pagar de juros desse cartão de crédito, que agora a dívida subiu para R$8.000? R$3.000 de juros. Quem é que vai pagar essa conta, Anderson? Com receita na conta da maçonaria. E os funcionários sem salário. E você dizendo que a mediocridade dos funcionários estava atrapalhando a prosperidade. Então essa mornidão ou essa mediocridade estaciona tudo. Estaciona você, estaciona mim, estaciona os projetos, estaciona o fluir financeiro para a gente cuidar do órfão, do pobre e da viúva. Por quê? Mediocridade. A mediocridade estaciona tudo e Jesus odeia a mediocridade. E Deus sempre tem um substituto quando a gente se torna medíocre. Dentro dos valores arrecadados, a média era de mais de 40 salários mínimos por mês, dentro que eram recebidos, agariados na instituição maçonaria. Eu, pastor Johnny, estava sempre em contato com o contador da instituição, pedindo a ele sempre os impostos para colocar naquele nosso grupo do financeiro. E você estava sendo avisado e sinalizado destes pagamentos cotidianamente. O senhor só não nos respondia, né? O senhor só visualizava o grupo e continuava o seu curso. Quando quando se iniciou a contratação dos funcionários, a pergunta que o pastor Radamés fez foi: nós temos receita para contratar essa quantidade de funcionários? Fomos respondidos? Não. O que nós queremos é transparência naquilo que está sendo dito. Porque, como ele disse, não está tudo resolvido. Liguei para o contador, já ajustei com ele, fizemos um parcelamento. O fato é que já havia um parcelamento lá atrás dessas dívidas, desses impostos federais, por exemplo, como o FGTS, de todos os funcionários que nunca foram recolhidos. Então, lá atrás, eu já havia feito contato com o contador e pedido a ele que fizesse o parcelamento dessas dívidas. Notificamos no grupo do financeiro para que ele fizesse dezenas de vezes e ele nunca fez. Na verdade, nós estávamos tentando gerir uma crise que já estava em curso, que eram essas dívidas do passado. E agora ele faz contato com o contador para fazer o parcelamento de um parcelamento que já existia. Então, colocando as claras, e é preciso ser transparente nessas informações, o parcelamento dos tributos
feitos agora, já havia sido feito lá atrás. É sabido que a moto está no meu CPF, está no meu nome. Inclusive, ele mesmo disse, a moto ainda está financiada. O que falta agora? Aluguéis, que eu vou saldar com o dinheiro da moto. Mas olha o drama, a moto está financiada, 48 meses, já paguei mais da metade, mais de 24. O que falta agora? Aluguéis, que eu vou saldar com o dinheiro da moto. Mas olha o drama, a moto está financiada, 48 meses, já paguei mais da metade, mais de 24. A moto está financiada em nome de um dos líderes. Aí, por exemplo, nesse turbilhão todo, sempre paguei atrasado, às vezes com 10 dias, 20 dias, às vezes 30 dias. Ô, fulano, cara, não tá dando para eu pagar em dia, né? Aí a fala do rapaz, não tem problema, pastor, o importante é pagar. Você é um homem de Deus, tô do seu lado. Aí agora é narrativa para dizer, é irresponsável, é caloteiro, não paga as contas e por aí vai. Dessas 48 parcelas, as 20 parcelas, todas elas foram pagas com atraso. Como ele mesmo disse, de 10 dias, 30 dias e até 2 meses. Eu recebi mensagens do Banco Bradesco de busca e apreensão dessa moto. E sempre norteando ele ali no WhatsApp sobre a importância de fazer o pagamento da moto, visto que meu CPF foi negativado por várias vezes. Eu tive o meu CPF prejudicado por várias vezes por conta dos recorrentes atrasos. Aí ele disse, inclusive, que eu mandei mensagem para ele dizendo, não, pastor, não se preocupe com isso não, porque isso acontece. De fato eu fiz, porque quem nunca atrasou um boleto? Quem nunca teve problema com os pagamentos? Imaginava eu lá atrás que esse problema era um problema pontual, mas se tornou um problema recorrente. Como que eu vou pegar um bem que não é meu, que ainda está financiado, está alienado ao banco e vou rifar? Faço um banner nas redes sociais para dizer ofertei. Como que eu estou ofertando um bem que ainda não me pertence? Como que eu estou ofertando um bem que ainda não está quitado? Ainda existe uma dívida com o banco. Então, é a maior incoerência que a gente está assistindo pelas redes sociais. Em relação ao Fuxico Gospel, foi colocado que nós entregamos a carta para o Fuxico Gospel. Mesmo que o meu pastor tenha traços de comportamento, cara, eu só sou o que eu sou por causa dele. Jamais, mesmo que ele erre, sabendo o que historicamente ele representa para mim, eu trataria ele da maneira que esses caras estão me tratando. Os caras me entregaram pro Fuxico Gospel, cara. Sempre reclamaram desse tipo de mídia, entende? Aí como que eu vou abrir mão do meu silêncio? Não vou, cara. A carta foi publicada nos nossos perfis pessoais, justamente para dar resposta à ausência de diálogo, à ausência de mesa, tanto pregada e apregoada por ele. Nós negamos qualquer tipo de contato com o Fuxico Gospel. Em respeito à instituição e em respeito à história do nosso projeto, do nosso instituto. Ele disse que não teve força para brigar com o amigo. Um amigo meu passou por isso, ele foi na porta do cara, o cara achou que ia sair na mão. Não, cara, o cara só pegou no braço do crítico, começou a chorar, velho. Por que você tá fazendo isso, cara?
eu não tenho força para brigar com um amigo. E eu digo a mesma coisa para todos eles, para todos vocês que estão ouvindo. Eu não tenho força para brigar com um amigo. Eu tenho força para brigar com o inimigo. Com um amigo, não. Então eu prefiro me calar, prefiro bloquear se tá me escrotizando na rede social. Então não há o que ser dito, cara, porque não é a história. Porque se eu falar pros caras, cansado, fadigado, vitimismo, agora com diagnóstico de autista, tá se vitimizando, eles já estão com essa narrativa. Olha, agora é vítima. E eu tô calado, velho. Mas, na verdade, após ser confrontado, ele apenas saiu dos grupos e cancelou o Machonaria Global, que seria realizado agora nos dias 17, 18 e 19 de julho, aqui no Distrito Federal. E nunca houve conversa, nem tampouco encerramento de ciclo. Eu, que estava na administração do Hub Social Machonaria, soube que não estava mais. Ele sempre se utilizou da expressão que conversas pequenas não formam grandes homens. E agora ele diz que não quer sentar à mesa conosco porque não tem mais vigor, não tem energia para uma conversa. E nós queremos saber dele se uma dívida de mais de R$500 milhão é pequena conversa. Por que fomos e renunciamos? Porque não tinha mesa com os diretores. E não é mesa para discipulado, meus amigos. É mesa para sentar, para conversar. E isso nunca houve. Então, qual foi o primeiro ato dele? Ele não teve mesa, não quis mesa, tudo isso era para ter sido tratado no privado, ele não quis mesa. Porque antes da carta de renúncia vir a público, ele foi procurado, meus amados irmãos. E ele não quis dar mesa, ele não quis dar atenção. Você não precisa mais sentar à mesa conosco. Você só precisa falar para o Brasil e para o mundo a prestação de conta necessária. E quando ele fala que se fosse ele na situação, ele estaria na porta do pastor dele para dar apoio. Outra falácia, né? Porque vocês também vão ouvir o áudio que eu mandei para ele. Shalom, pastor Anderson, a graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Seu, tá bom? Espero que tudo esteja bem. Pastor, acabo de pousar em Brasília, tá? Quero marcar uma reunião com o Senhor, sentar à mesa, como homens de aliança que ainda somos, que para mim essa aliança ainda não foi desfeita, não foi quebrada, e com Bíblia aberta, como sempre o Senhor nos ensinou. Vou estar agora entrando em contato com o pastor Johnny, para ele estar presente nessa mesa. Não achei justo da parte do Senhor a mensagem que o Senhor colocou aí. Eu não me enquadro nessas condições aí que o Senhor colocou, tá? Então, tomei a liberdade de vir a Brasília em honra a tudo aquilo que o Senhor me ensinou, em honra à voz que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre a minha família, e quero sentar à mesa com o Senhor para que possamos tratar sobre esses assuntos aos quais, muito honrosamente, eu coloquei no grupo da Trindade das Tretas, tá bom? Então eu quero essa reunião com o Senhor, tá? Hoje ainda, se possível, que eu preciso retornar para São Paulo, tá? Então eu quero essa reunião com o Senhor, tá bom? E fico no aguardo do Senhor me receber. Pode ser aí na casa do Senhor, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui tá um filho na fé, falando com o Senhor, honrando o legado que o Senhor construiu na vida dele. Amém? Então eu estou aqui aguardando o posicionamento do Senhor para que possamos sentar e conversarmos e alinharmos tudo isso que nós estamos construindo desde 2018. Tá bom? Um beijo no coração e fico no aguardo. Antes de tudo isso acontecer, nós tentamos tratar tudo isso de uma maneira como homens sérios de Deus que somos. Foi enviada uma mensagem da minha parte e da parte do pastor Johnny ao pastor Anderson, com todo respeito e zelo, chamando ele para a mesa, para a conversa. Vocês vão ter acesso na íntegra, o print dessa mensagem.
Eu vim de São Paulo para Brasília, logo após todo esse ocorrido. E o chamei para uma mesa. Falei, eu estou aqui em Brasília, vamos sentar, vamos conversar como homens maduros. E não fui recebido. Quando deu por volta das 14h30 para 15 horas, eu liguei a ele. E ele não atendeu, ele derrubou a ligação. Então, tudo isso poderia ter sido evitado e tratado de uma maneira diferente do que está sendo por causa da sua covardia. E lembra quando o grupo Trindade das Tretas foi criado? Qual foi a primeira reunião? Qual foi o motivo da primeira reunião? Você se lembra? E que após a reunião, com 40 minutos depois, qual foi a resposta que o Senhor recebeu em relação a um motivo da reunião? Então fica aqui. Então, tudo isso foi dado ao Senhor em honra e em reconhecimento a tudo aquilo que caminhamos juntos. Mas o Senhor é que virou as costas e até hoje não respondeu a essa ligação e nem tampouco ao áudio que foi enviado. Pessoal, sobre as 400, 300, 350 famílias, já houveram pregações dele que já até mencionou 500 famílias. Cuidar dos meus 4 filhos, cuidar dos meus 5 cachorros, cuidar de quase 400 famílias aqui, mano. Isso não é verdade. Essa palavra dele é uma falácia. E aqui a gente diz de forma veemente, porque nós temos como provar isso. Porque talvez o Anderson esteja querendo se referir a um grupo de WhatsApp onde nós temos lá, de fato, mais de 300 famílias que já foram elencadas naquele grupo. Mas não significa, na prática, que estas famílias são mantidas pela instituição. Até porque, se essas famílias fossem mantidas pelo Hub, a gente não teria estrutura para cuidar dessas famílias, porque não tem quadro de funcionários para manter essas famílias nem dentro e nem fora da instituição. Portanto, é preciso ser assertivo, coerente e verdadeiro com os números, sem querer usar esse número de 300, 400 ou 500 famílias que seja, para querer chamar a atenção do Brasil dizendo que de fato cuida de tantas pessoas, quando na verdade esse número não é real. Nós queremos deixar claro que aquilo que é feito ou que foi feito, a voluntária, não é da nossa alçada, mas o que fica explícito para nós é que o Anderson ele se utiliza, mais uma vez, de uma situação de vulnerabilidade de uma pessoa para montar uma vitrine e ter visibilidade para que mais pessoas curtam, dê like e oferte nos projetos. Por que estamos dizendo isso? Porque essa voluntária que recebeu o carro e que está fixado aí no Instagram dele, ela estava há meses sem receber o seu reembolso para cobrir as despesas dela na instituição. Ela é uma voluntária de um projeto da instituição, além de estar com os meses em aberto do reembolso de despesas dela, ela estava com os aluguéis atrasados, ela estava sem alimentos em casa, e a igreja em movimento foi acionada para ajudar essa mãe. Não apenas essa vez. Há algum tempo atrás, nós entramos também numa situação que ela estava enfrentando e ajudamos ela a quitar uma conta. Olá pessoal, me chamo Maria, mãe solo de um menino incrível, autista nível 3 de suporte. Quero compartilhar algo que mudou minha vida e me trouxe esperança quando eu não tinha mais nenhuma. Eu enfrentei uma fase muito difícil nos últimos meses. Meu carro, que era a minha única ferramenta de trabalho e suporte para levar meu filho às terapias, quebrou. Ao mesmo tempo, minha situação financeira estava desmoronando. Desesperada, cometi um erro. Recorri a um agiota para pegar 3.000 emprestados. A dívida virou uma bola de neve e parecia que eu nunca ia sair daquele buraco. Foi nesse momento
quando eu não sabia mais a quem recorrer, que os homens do Parabellum apareceram na minha vida. Eu já conhecia o trabalho deles, cuidando de órfãos e viúvas, mas jamais imaginei que eles fariam isso por mim. Sem nenhuma obrigação, eles se reuniram, levantaram o valor e quitaram minha dívida de R$ 3.300. Não só isso, um mecânico, que também é conhecido do grupo, consertou meu carro sem cobrar nada. Foi como se uma tonelada saísse dos meus ombros. Gente, quem faz isso hoje em dia? Esses homens me constrangeram através dessa atitude e me mostraram o que é ser sal e luz, como Jesus ensinou. Eles não são apenas homens com palavras bonitas, eles carregam o DNA e o caráter de Cristo. Cordeiros em compaixão, mas leões na ação. É disso que o mundo precisa hoje. Também me deram aquele puxão de orelha, a nunca mais recorrer a esse tipo de ajuda, como um agiota. Eles me mostraram que existem caminhos melhores e que Jesus sempre envia a provisão certa no tempo certo. Obrigada, homens do Parabellum. Vocês foram Jesus na minha vida. E o senhor Anderson Silva sabia de toda essa situação, mas o que ele usou como mola propulsora para ganhar likes e visibilidade? Ele preferiu entregar um carro para essa mãe do que quitar os salários dela que estavam vencidos. E se existe essa manutenção e essa ajuda para 300 famílias atípicas, por que essa mãe não estava sendo ajudada? Se existe recurso na instituição para manter essas famílias, se os pedidos de oferta, se os pedidos de ajuda por meio do Instagram, da rede social dele, para manter essas famílias atípicas estão sendo feitos, por que então essa mãe estava sem o pagamento de aluguel, sem a manutenção de alimentos, sem a manutenção de medicações, sem a manutenção de salários? Então agora vamos maquiar entregando e ofertando um carro para mostrar ao Brasil que o Anderson Silva agora está ofertando carro para uma mãe atípica? Existem coisas que por detrás da tela ninguém sabe da realidade. Mas só nós que estávamos perto sabíamos que não era de um carro que essa mãe precisava no momento. Essa mãe precisava dos seus salários em dia. Essa mãe precisava estar nessa lista de manutenção das 300 famílias atípicas que são mantidas, entre aspas, pela instituição. É impressionante como o Anderson diminui o impacto da gravidade das suas ações, principalmente no que diz respeito às dívidas, né? Estava atrasado mesmo. Já começou a tentar organizar? Que era R$40 mil de débito, não é isso? Previdenciário. Não, eu preciso tocar nesse assunto, tá rindo? Começou a negociar. Muita grana, macho. E tá tudo resolvido, então só tudo resolvido. O que só falta ser resolvido são aluguéis atrasados. Mas sim, imposto estava atrasado. Isso faz parte da vida. Por exemplo, a própria esposa disse, se o problema e o pecado do Anderson for só as dívidas, então ele é um bom homem. Em nome do amor às famílias atípicas, então sacrifica-se os funcionários da instituição. Não adianta alimentar a mãe autista lá fora ou a criança autista e deixar os funcionários sem salário, deixar os funcionários passando fome. E para a gente provar, está aí o áudio de uma funcionária da instituição que vocês vão ouvir agora. A dificuldade maior que os meninos, às vezes eu sei que eles ficam constrangidos de falar e eu vou falar por eles. Eu me considero você, gente. É a questão da alimentação, que sem salário realmente não dá para eles comprarem. A questão do salário do aluguel, né? Vocês estão atrasados. Pode falar, gente. E tem gente aqui que está assim, realmente no limite, pastor. Eles precisam de 10, 15 reais para comprar o básico. Aí eu vi, não tinha nada. Ficou com o homem lá da Kombi. Eu acho que foi na hora que ele ligou para depositar. Aí assim, aqui a gente sofre todo mundo junto. Tudo feliz, sem ter comido carne. Assim, um dia o pegou o macarrão e fez com almoço. E a gente todo comeu, mas uma hora todo mundo com fome. Porque a gente tem que comer fruta, verdura, carne. E aí assim, aí eu vejo o desespero da minha filha, eu tenho uma filha de 24, eu tenho que dar conta sozinho. Aí agora ela aceitou um bico lá na feira, eu vou ganhar 700 para ficar de 9 horas. É pouco, é nada, mas eu falei assim, eu tenho que te ajudar, mãe. E assim, aí agora assim, a gente vai uma para não pagar, vai outra, aqui é a confusão. Mas mentalmente a gente fica.
Aí preocupa com todo mundo, chega aqui, você pensa que tem problema, chega aqui, vê a situação de todo mundo. Minha filha esse dia, mãe, tem 6 meses que a gente faz compra. Aí eu, calma, né? Tipo assim, desde que você tá lá, você faz compra, tá? Comprar carne, couve e vai se virando. Mas a gente sofre com todo mundo. Cheguei no hospital essa semana, domingo tá de plantão e ia estar aqui. Aí eu falei, gente, não vou jantar não, já tem gelatina, tem outras coisas, já vou levar pra palito de manhã. Aí tinha uns pães lá, uns negócios, tem um suplemento para o moço, minha família tinha operado, o paizinho da... Meu pai não tá tomando, não tá comendo, ele tinha um suplemento, cada um 20, 25, aí salva um, salva o outro, pensando, transbordando para todo mundo. Né? Mas assim, a gente sofre, porque às vezes a gente quer uma verdurinha, uma coisinha boa, uma coisa boa. Pega uns pãozinhos, assim, não pega os pãozinhos, gente, tá meio duro, tá na geladeira, e quando for, tá todo mundo feliz. Porém, que nem como o falou, às vezes a necessidade de cada um é um pouco, é o mínimo, entendeu? Então assim, a gente não pede coisas grandes, não, mas às vezes falta uma mistura, às vezes falta, mas a gente se ajuda. Então, vocês ouviram o relato da funcionária, né? O pior é que tinha receita, tinha fundos para serem feitos os salários desses funcionários, mas o problema é que os funcionários nunca foram a prioridade. A prioridade sempre foi ajudar socialmente fora e os funcionários que se virem. Ainda falando sobre as dívidas, ele fala que gosta de chegar aos seus credores com a solução, mas essa não é a verdade, porque ele passa meses ou passava meses sem dar satisfação aos seus credores. E como os credores estavam sem resposta, eles automaticamente procuravam os seus diretos do Anderson Silva, que à época era Radamés, Pastor Johnny e também o Eduardo, que era o nosso gestor financeiro da instituição. Das diversas mensagens de cobranças Brasil afora que nós recebíamos, o nosso funcionário foi acometido de burnout. E ele precisou ser afastado do trabalho, porque esse funcionário já estava sem salários, esse funcionário estava sem 13º salário referente ao ano de 2024, este funcionário estava com as férias vencidas, sem vale transporte e sem vale alimentação. Por diversas vezes, nós o ajudamos com alimento e outros meios de sustento para que a sua família não passasse por necessidade. A gente teve uma reunião, foi ontem? Foi ontem. O Edu, o Pastor Johnny e tal. Então o Edu esgotou, né? Deu burnout, estava todo perevado. E a gente conversamos sobre muitos pontos ali. E tratamos essa questão, né? Eu falei assim, quem coordena tá perdendo a sanidade mental, então imagina quem tá indo caçar, né? Aí que é o meu desgaste. Eu falei, Edu, você tá desgastado pagando, velho, e gerindo, amém, ok? E imagina eu, passou pela tua cabeça o que passa pela minha? Eu tenho 2 pistolas em casa. Vamos falar de drama aqui? Passou pela tua cabeça, assim, tu sofrendo aí, é legítimo. Passou pela tua cabeça que eu quis botar uma bala na minha têmpora, não? Não tô dizendo que eu quis, não. Passou pela tua cabeça? Tu não tem pistola nenhuma. Um exemplo, tu tá mal. Aí, por exemplo, tá mal mesmo, né? Ligou o fogão da casa para fazer comida e não ligou nada. Aí ficou zureta dentro da casa. E a esposa, ei, tu tá bem? Por quê? O gás tá ligado. Esquecendo o nome das coisas, foi lá na dirigindo a doblô, moveu a polícia militar, porque disse que roubou a doblô, e a doblô estava estacionada na esquina da casa. Na nossa sala do administrativo, eu precisei cuidar deste irmão, que é ovelha nossa, na igreja, que estava chorando e me disse a seguinte expressão: pastor, a última coisa que eu quero ver na minha vida é o Ramos.
Aí no meio da crise eu falei bem, Senhor, eu quero o número dos fornecedores das festas dos autistas. Aí os caras já estão putos e fica mais puto ainda, né? E soltaram na reunião, tipo, putz, aí quer cuidar da família autista. E as famílias que estão aqui não são dignas de respeito? Aí mais uma vez eu posicionei. Você tá vendo que a gente disse que ia andar junto, mas chega um dado momento que destoa o coração. Tipo assim, eu vou ter que explicar para alguém que eu julgava já ter entendido. Vamos lá, minha irmã, ponto por ponto, vou tentar ser o mais didático e honesto com você, tá? Então, começando pelo fim, como você sugere que eles façam isso? Que tipo de feedback? Por telepatia? Se eles não tornam claro para você e para o Alisson, que está te acompanhando, o que eles querem que melhore, você nunca melhoraria, né? Esse é o ponto central aqui da questão. O segundo ponto é que tanto eles sabem quanto eu sei que a gente trouxe você para perto, baseado naquilo que você não sabe, mas naquilo que você disse que está disposto a aprender. E o seu milindre, mediante aos primeiros confrontos, está revelando mais orgulho do que humildade e disponibilidade de aprendizado. Obviamente que eu concordo com eles, está muito aquém, está ruim, mas é o que eu te disse, né? Você veio para aprender, né? E não porque sabe totalmente como desenvolver o trabalho de social media. Mas é justamente o confronto e a cobrança que vai fazer você avançar, ok? Então, na minha leitura, não cabe milindre, cabe cobrança e cabe feedback, ou a você ou a quem está te supervisionando, que supostamente é o Alisson, né? Então, o Alisson não sabe e não sabia tudo que sabe hoje e veio, talvez, na mesma condição que você aprendendo com o Carlos. Então, se você está vindo para aprender, eu recomendo mais humildade do que você está melindrando nesses primeiros confrontos. O próximo ponto é que você não tem que me procurar sobre isso. O Hub existem coordenadores e gestores, ok? Então, eu sentei com você para ouvir o seu coração e te trouxe para perto. Então, você não me procura mediante essas demandas. Você procura Eduardo e você procura Pastor Johnny, e o que você tiver que tratar, você trata diretamente com eles, ok? O próximo ponto, deixa eu ver aqui. Eu acredito que esse pedido dele pedir a você para tomar nota ou nome de quem estava entrando no Hub não foi feito com grosseria e nem definindo uma função além de social media, pelo que eu conheço deles, né? Então acho que não foi uma ordem autoritária ou uma canalice, né? Mas eu, como líder do projeto, não poderia lavar um banheiro ou pegar os dados de quem está entrando ali no Hub, se a pessoa responsável não está ali no momento. Então você pergunta, qual o seu dever no Hub?
Então, seu dever no Hub é obedecer ordens. Esse é o ponto central, ok? A função, ela existe, mas se um coordenador, um líder pede gentilmente para você fazer uma outra função e você acha que não é seu dever, eu acho que o Hub não seria o lugar adequado para você estar, né? Então, o último ponto que eu queria tratar com você é que eu vou tornar conhecido a eles essa questão, porque isso aqui não é duas comadres conversando, nem uma fofoca entre amigas, né? Olha, eu vou falar aqui, mas não leva para colar. Irmã, isso aqui é a gestão de uma missão que Deus nos confiou para com milhares de vidas. Só de autistas, 485. Então, a tentativa de trazer pessoas para perto de nós é para a gente resolver problemas e não criá-los, tá? Então, o Felipe, que está há mais tempo, aí deveria já dar esse feedback para você, que a gente está construindo uma cultura de transparência. Então, assim, ó, a gente não está aqui fazendo um clubinho, a gente está aqui desenvolvendo a gestão para um trabalho de excelência, ok? Então, se o que você fala a um não se deve ser conhecido ao outro, isso aqui não existe, porque isso aqui não é o clube da Luluzinha. Isso aqui é uma missão, isso aqui é um ministério, isso aqui é algo maior que o meu e o seu ego, tá? Então, estou passando para eles, porque eles já sentaram com você, eu acredito, e vão sentar novamente para poder alinhar. Se não cabe alinhamento, eu acho que essa queimada no ponto de partida da sua parte tem que te fazer refletir e nos fazer refletir se a gente tem que levar adiante mesmo a possibilidade da sua contratação aí, tá? E essa conversa cabe para você pontuar questões e eles repontuarem o que eles esperam, o que nós esperamos, tá? Da sua parte, do seu desenvolvimento aí. O último ponto que eu queria tratar com você é: Alisson cuida da parte técnica do que você está realizando, tá? Mas o seu dever de feedback, de escutatória, de obediência, de prestação de contas, de expor suas insatisfações ou seu coração, é com Eduardo e Pastor Johnny, tá? Só pontuando para deixar claro a você. Eles são as autoridades responsáveis não só pelo projeto, mas pela vida de todos vocês que estão aí, tá bom? Então, Alisson não coordena a parte gestora de nada que você está fazendo, só a parte criativa do que você executa. Mas toda a sua prestação de contas, o que você tem que perguntar se está bom ou não o que você está fazendo, não é para o Alisson, é para o Eduardo e para o Pastor Johnny, ok? O Alisson só alinha a técnica, mas é a esses dois homens que você deve prestação de contas e saber se aquilo que você está fazendo está de agrado ou não e o que tem que se desenvolver, o que tem que avançar, tá bom? E é justamente a cobrança, a crítica da parte deles e da minha que vai aperfeiçoar o que você está fazendo. Nós tínhamos a administração de uma conta digital do Banco Asas, uma conta onde entravam recursos pequenos e que sempre foi muito bem administrada pelo nosso funcionário que geria o setor financeiro da instituição. E na virada de ano, eu, angustiado como administrador da instituição, perguntei ao Eduardo se nós tínhamos algum recurso nessa conta que nós pudéssemos ratear entre os funcionários para que eles pudessem, pelo menos, ter a honra de realizar uma ceia com a sua família. Nós tínhamos lá algum saldo na conta e nós repartimos o valor desse saldo entre todos os funcionários em partes iguais no valor de R$340. E, lamentavelmente, o senhor Anderson Silva
não deu qualquer importância a estes funcionários que passaram Natal e Ano Novo sem salário e sem receber o 13º com receita na outra conta, que nós não tínhamos autonomia financeira de fazer qualquer pagamento. Em resposta à senhora Keila Silva, não, é Keila Silva, né, gente? É Keila Silva, não é Selva, que eu emprestei dinheiro para a causa autista e agora eu cobrei esse valor com juros. Isso não é verdade. Eu nunca emprestei dinheiro para a causa autista. Eu emprestei dinheiro para o senhor Anderson Silva. E este dinheiro não foi ofertado, foi emprestado. Como prova, segue aí o print da minha conversa com o senhor, seu marido, Anderson Silva, Keila Selva. Pastorzão, faz esse pagamento para mim, pelo BRB, por favor. Já manda o Pix aqui na sua conta. Pastorzão, paz. O pessoal lá da Igreja Batista Anunciar fez o reembolso das malas que voltaram de Belo Horizonte para Brasília, mas fizeram no seu Pix e era para fazer no meu. Lá no aeroporto eu paguei R$605. Coloquei o meu Pix para o senhor, tá bom? Um abraço. A minha vida destravou depois que os caras saíram. Tava um peso, mano. O cachorro do projeto aqui, velho, doente, velho. O cachorro nunca curava, mano. Os caras saíram daqui, velho. O cachorro curou no outro dia. Caminhando por esse áudio que nós tivemos acesso da reunião, ele já comprova o modus operandi. Ele precisa de uma vulnerabilidade. Nós precisamos todos os dias de um grande problema, porque um grande problema é uma grande história para contar. O recurso sempre entrou por causa disso. Aí o que acontece? Aí eu tô aqui, quero ajudar o Itcherdai que perdeu o olho. Eu preciso de quanto? 50 mil, mas na época entrou 100. Aí eu me comprometi com 50 e faço isso há quase 3 anos, pagando aluguel todo mês, 2.000 e poucos. Oi, pastor Anderson Silva, bom dia, tudo bom? Eu recebi uma ligação de uma mulher aqui, que acho que é parente do proprietário aqui, falou que o tio dela segue o senhor, né, que acho que é do Canadá, mas acho que estava numa missão, não sei, alguma coisa que o senhor fez de casal nos Estados Unidos, eu não sei o nome, eu nem sabia disso. Aí ela falou que ele segue o senhor, que conhece o senhor, que a família dela também, e falou que é muito feio ser mau caráter, o senhor passar o aluguel do tio dela para mim, né, e eu gastar. E eu expliquei para ela que não é no meu nome, que não é, né? Aí ela falou que quando chegar em Brasília, que acho que é na terça-feira, não sei, que ela vai na delegacia, que vai me expor para todo mundo, que tá desde fevereiro, e eu usar o nome de um pastor, entendeu? Que falou que o senhor é um pastor. Ela falou que a família dela toda segue o senhor por causa do caso do Itcherdai, né? Que o tio dela, que é dono do apartamento aqui, tinha comentado, o pessoal da imobiliária tinha falado do meu caso, e falou assim que eu ficar usando o nome do senhor, que tem certeza que todo mês o senhor me passa o aluguel, e eu gasto
gastei o dinheiro do aluguel com outra coisa e fico queimando o nome do senhor. Eu jurei para ela, né? Falei que a gente podia ir na delegacia, que de forma alguma eu nunca peguei nenhum dinheiro, que o aluguel foi o contrato feito com o senhor, com o pastor Anderson Silva, com o Johnny, eu não sei. Falei para ela, os pessoal da imobiliária entrou em contato comigo também, tinha me mandado, que falou que desde o mês de fevereiro, aí essa mulher me chamou de vários nomes, falou que eu era caloteira, como é que eu uso o nome de um pastor para poder ganhar dinheiro. Eu falei para ela, falou, se você prega na sua rede social que você é mãe solo, que você tem 4 filhos, 2 é autista, uma pessoa te ajuda e você pega e faz isso. Eu falei, moça, perante a Deus, pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, nunca eu peguei nenhum dinheiro do aluguel na minha mão, sempre foi eles que pagaram. E eu não sei o que fazer, né? Na terça-feira, não sei se a gente vai na delegacia. E eu não sei o que fazer. Eu queria que o senhor me mandasse um áudio ou falasse lá na imobiliária. Ou então eu te passar o contato dessa moça para o senhor falar que eu nunca peguei, que o senhor nunca me passou nenhum dinheiro do aluguel. Eu falei que foi um contrato que foi feito. E eu não sei o que fazer. Eu estou desesperada. Mas os 50 que sobrou naquela época, aí derrama no banco, para os outros problemas. Então, se não tem problema, não entra. Ah, mas aqui, ó, tá devendo o salário. Ok, mas não vendemos nada. Então, se a gente não se envolver com problemas, o dinheiro não vai entrar. Então, assim, ó, é só bem querer, é só voltar para o fluxo de problemas, que talvez Deus volte para o fluxo de arrecadação. Se fazer pelo pobre faz Deus te dever, putz, cara, agora vamos pensar no aniversário desses meninos. Aí Deus deveu pra gente, velho. Teve mês aqui, velho, que entrou muita grana, mano. Que pegava o relatório do mês e disse, putz, velho, glória a Deus, né? Eu não conheço o nome de uma mãe atendida aqui. Entende o que é sintonia com o coração de Deus? Cara, como que tu é o líder espiritual de um projeto e tu não conhece o povo que tu serve? Ou seja, se não tiver alguém passando por necessidade, ele não consegue gerar recursos para manter. Ele gera recursos em cima das pessoas, em cima das circunstâncias. E a gente percebeu que isso não é de caráter, isso não é louvável. Então, a partir dessas informações é que nós fomos nos posicionando ainda mais. Um desses líderes que possivelmente pagou o jornal Metrópole, porque o Metrópole em 3 dias fizeram 4 matérias. E mídia é assim, mídia não trabalha nem por ódio nem por amor. O Metrópole não fez 4 matérias porque me odeia ou porque me ama, mas porque ou tem gente com intenções políticas por trás, porque na semana que apresento minha pré-candidatura estoura tudo, então ou tem alguém com interesse político em manchar meu nome, ou esse líder, que é o mais ofendido e está se revelando o mais narcisista de todos, que é um líder aqui em Brasília, possivelmente ele está por trás desses ataques aí dos jornais, pagando. Qual gasto mensal aí, pelo menos aí, né? Hoje a gente vai fazer a prestação de contas nas nossas redes sociais. De julho do ano passado até dezembro, nós movimentamos R$700 mil, sem o Estado.
Quem é itinerante e nunca dirigiu igreja não sabe absolutamente nada de igreja. E pode espernear o perfume de Cristo. Quem é itinerante e nunca conduziu um departamento não sabe absolutamente nada do que é igreja. Igreja é outra coisa. Está para além da sua capacidade com retóricas oratórias, vocábulos literalmente bem pensados. Igreja é realidade. É luta, é fardo, é viver sem ser reconhecido, gastando os seus dias em favor de pessoas que não lhe valorizam. Igreja é outra coisa. Existem itinerantes que me fazem ser uma criança diante das Escrituras. Dominam a palavra de Deus de trás para frente e de lá para cá. São querigmáticos, profundos, exegetas, hermenêuticas. Mas absolutamente isso tem nada a ver com lidar com pessoas. Lidar com pessoas é outro nível. É você engolir o que não era para engolir. Deixar de falar o que era para você falar. Sorrir estando chorando. Chorar estando sorrindo. É você viver a vida em função do outro. É você ter que frear a vontade de dizer porque sua palavra vai matar uma família. Ser pastor é outra coisa. Não tem nada a ver com itinerância. Pessoal, já na parte final dessa gravação, há que se também fazer menção a respeito do que a gente tem percebido na vida do Anderson. É o ego inflado, né? O ego prepotente, dizendo sempre na primeira pessoa. Muitos desses irmãos não tinham proeminência, não tinham nome, não lideravam nada. Eu tenho esse grave defeito. Eu atraio para o meu lado pessoas que querem o que eu faço, mas não querem o que eu sou. É um bom guarda-chuva e eu posso ganhar alguma coisa debaixo desse guarda-chuva. Quero o que você tem, mas não quero o que você carrega. Aí como eu tiro a sombra, aumenta a frustração do homem emasculado. Aí eu gosto da frase do Jordan Peterson. Se você acha que caras durões são perigosos, você não sabe do que é capaz um homem fraco. Esses homens, justamente, porque eu tirei a minha sombra de cima deles, porque a minha sombra, que traz um pouco de proeminência pública, porque sem essa sombra eles não tinham a menor relevância. Nessa crise toda, os caras todo dia, aqui, deve tanto. Eu falei, quem tá no rancho? O Elvis, é o Edu, quem é? Manda tirar um bazar que tá na brinquedoteca. Porque, por exemplo, na minha corrida eu vinha, bati o olho e falei, putz, mas não tinha tempo. A aparência sinaliza a essência. Sim. Passou em festa.
abençoado, velho. Tipo assim, cara, isso aqui é um projeto de coração de Deus e a gente montou uma favela na biblioteca. Tipo assim, ó, é Deus assim, ó, dizendo, putz, velho, eu quero, mas olha só como tá declinando a excelência, velho. Porque fora da sintonia, perde a excelência, velho. Banheiro pedido, no lugar que os meninos têm que brincar, montar uma mini favela de porque eu sei, desespero, um bazar pra fazer grana, tipo assim, ó, velho, mas tipo, se você não tá sentindo, eu sinto, a gente devendo, velho, 200 mil de imposto, mas o meu espírito sofrendo por causa da favelinha pendurada. Na biblioteca, por quê, velho? Eu não consigo acessar o coração de Deus, velho, com mediocridade, velho. Só acesso o coração de Deus com excelência. Cuidado, Anderson, porque a palavra do Senhor já te adverte, dizendo que o orgulho precede a sua ruína e precede a sua queda. Para encerrar tudo isso, o que nos foi colocado à mesa é: se quiserem falar alguma coisa a mim, ou quiserem me perguntar alguma coisa, venham com a Bíblia aberta. E isso foi feito. Nós fomos com Bíblia aberta para falar. Então, fica aqui essas reflexões, essas interrogações, para que o Brasil possa, de fato e de verdade, conhecer essa fase ou essa face oculta do senhor Anderson Silva. O Johnny e o Radamés não são meninos. Nós não nascemos ontem. Nós temos uma biografia. Este nome do qual você se refere, nós guardamos com muita honra. Nós procuramos aqueles a quem nós devemos. Nós damos satisfação às nossas ovelhas. Nós prestamos conta das nossas ações. Então não se esconda por detrás deste nome que você disse que construiu, porque o seu orgulho pode te derrubar. Então volte-se para a palavra, e a nossa oração é por uma retratação, é por um arrependimento, é que você não seja desprezado e nem esquecido de Deus, porque esse é o maior risco que você corre. E quando você cair no esquecimento de Deus, está escrito: ai daquele, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te perdoe e que o seu arrependimento seja genuíno e que você seja verdadeiro e transparente com a nação brasileira. Como o Senhor mesmo disse, que o arrependimento seja mais escandaloso do que a falha, do que o pecado. Então, nós oramos para que você continue avançando, crescendo, mas de uma maneira coerente, digna, honesta e sem mentiras. Fica aqui o nosso abraço a toda a nação brasileira. Homens fracos, em momentos de crise, se juntam como gangue para tentar, de alguma maneira, se projetar à sombra de um homem forte. Não é digno que eu dedique o meu tempo a uma coisa como essa. Mostra uma pequenez de caráter tão grotesca que eles, como menininhas feridas, agora buscam por todo tipo de mídia, de narrativa, tentarem consolar o ego infantil, emasculado, de alguma maneira, querendo emplacar. Porque, por exemplo, os principais que estão movendo isso, um em Brasília pastoreia 20 pessoas, um em São Paulo pastoreia 15. Então, o pouco do que tinham é porque estava debaixo da minha sombra. Aí, quando eu tiro a sombra, aumenta a frustração do homem emasculado. Na semana passada, alguém me perguntou: pastor, o senhor está bem?
à igreja. Aleluia. A pergunta foi: o senhor está bem? Eu disse: meu sentimento é de luto. Enlutados, foi lutado com aquilo que nós estamos fazendo, com a presença de Deus sobre tudo isso, irmãos. Nós não temos esse direito. Está fora da nossa alçada ferir princípios. E conceder prazer a ela. Ela gozou 10 vezes e teve 2 orgasmos, se sentindo mal na crise do Bilal pequeno. Mas no final das contas, vocês estão gozando com o meu pau. Eu cansei. Vocês não vão gozar mais com o meu pau, não. Gozem com o próprio pau.